Eu fiquei sabendo dessa treta essa semana e vai ser até legal que eu vou poder dar... Não, vai dar tempo, Shank, vai dar tempo. E eu vou, nesse exato momento, dar os meus 50 centavos de opinião também. Bora lá, Piscine. Zoa o nosso mano Pirate Software. Bora. Sexta-feira, tá frio e tu tá aqui em pé falando de um rato que nem esse daqui. Olha, eu não sou o homem ódio, tá ligado? Não é todo mundo que eu cubro aqui no canal que eu tenho algo pessoal contra aquela pessoa. Muitas delas são só erros mesmo, tá ligado? Todo mundo erra, outras nem tanto. Mas existe uma seleta casta de filho da puta que consegue ser tão ignorante que eu ficaria incomodado se eu respirasse o mesmo oxigênio que essa pessoa. E este ser humano aqui se tornou uma dessas pessoas. Bom, acredito que a maioria de vocês aí já esteja por dentro do vídeo que eu fiz sobre o Pirate Software, um mano que trabalhou na Blizzard, super foda, que não sei o que não consegue terminar o RPG que ele criou lá em 2016, fazendo todo mundo de otário. Agradecendo inclusive ao Corey e o Goulart, que fizeram um react desse meu vídeo, ajudando a espalhar para outras comunidades que o meu vídeo não chegaria a índole desse mano. Porque se pelo menos umas 2 ou 3 pessoas não perderem dinheiro e não comprar o jogo desse cara sem saber quem ele é, porque ele não tá nem aí pro jogo, cara, eu já fico feliz. Porque eu sou alguém que ama videogames. Eu levo videogames muito a sério. Eles são umas paradas que tem que ser preservadas na visão artística que eles têm e tem que ter compromisso com as promessas que são feitas. Há uns bons meses se iniciou um movimento chamado Stop Killing Games, do Accursed Farm. O movimento tem uma premissa extremamente simples. Jogos precisam ser preservados e nós, como consumidores, as pessoas que compram os jogos, merecemos ter direito ou pelo menos clareza em algumas coisas que rolam ali no meio. Essa parada de preservação de jogos já não é um papo de hoje, tá ligado? Porque desde os jogos antigos que já não são mais fabricados, as fitas foram meio que perdidas no tempo ou para colecionadores, isso não significa que os jogos merecem ser esquecidos porque as empresas pararam de publicar as cópias. O que acabou levando a internet a fazer muito desse trabalho de preservação através de rooms. E mais recentemente a gente tem visto algumas coletâneas aqui e ali de jogos clássicos e os caralho. Mas infelizmente não são todas as empresas que têm vontade de fazer isso, não por um preço aceitável, pelo menos, né? Ou no caso, ativamente estarem lutando contra as pessoas que preservam os jogos de alguma maneira. Mas já avisando aqui desde o início, o movimento do Farms, ele é muito bem explicado e claro, tá ligado? Eu não vou fazer justiça por todas as informações que ele deixou ali, porque senão o vídeo vai ser só lendo textos. Se vocês souberem inglês e estiverem interessados de ver como esse movimento funciona, eu vou deixar o link aqui do site do cara na descrição. Eu conheço esse movimento. Além da preservação, os jogos precisam de um pouco mais de clareza nos seus termos. Não só ter uma linha ali no contrato de serviço que fala: ah, a gente pode apagar o jogo da sua biblioteca quando a gente quiser sem nenhum motivo. E eu te garanto, mano, você ia se assustar com a quantidade de jogos que tem esse termo e você concorda com ele. E muitas vezes esses termos são literalmente isso. Não tem um porquê, não tem uma explicação, não tem uma data, não tem nada, não tem nenhuma estimativa de quanto tempo o jogo pode ficar em pé. O Farms, além da preservação de jogos, ele também quer um pouco dessa clareza que falta pra gente que tá comprando bagulho, tá ligado? E é engraçado como esse é um tipo de prática que só funciona, tipo, com mídias assim, tá ligado? Se tu for na padaria, o padeiro vai falar: ó, tem 50% de chance de eu buscar esse pão lá na tua casa daqui a 1 hora, tá? Então aproveita bem. Ele explica que se um jogo tem um formato single player, mas também tem um aspecto online, o jogo não precisa ser completamente removido da sua conta se os servidores forem fechados. Ele ainda tem um aspecto single player ali. E se o jogo for completamente online, um MMO, não tem nenhum aspecto single player, ele também não precisa ficar em pé por toda a eternidade nem nada. É um movimento que é só benéfico, tá ligado? Não afeta negativamente a experiência de ninguém, nem o desenvolvedor, nem porra nenhuma, tá ligado? Você só vai ter o direito de realmente ter o que você tá pagando por ter. Ou pelo menos ter as coisas explicadas de verdade pra você. Porque isso daí eu acho que todo mundo já tá cansado de saber, né? Que você não é dono de nenhum dos seus jogos da Steam, tá ligado? Infelizmente isso é verdade. Tomada, pronto, você não já jogar pra nada. Isso sem contar que o Farms, ele é um maluco muito gente fina, tá ligado? Ele vai lá, faz o vídeo dele na maior calma, explicando tudo direitinho, bem diferente de mim, né? Super simpático, direto ao ponto, sem segundas intenções. Ele só quer fazer aquele movimento acontecer, acabou. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe.
Esse mano existe. Ele tá pronto pra falar merda. O Jason, que eu não vou chamar ele de Thor, eu me nego a chamar esse cara de Thor, ele decidiu ir contra o movimento sem nenhum motivo. Ele começou a tirar informações do cu, literalmente mentindo ou diretamente não lendo a explicação dos bagulho que ele tava falando e assumindo que as teorias que ele tava criando eram verdade, tá ligado? Ele não falava que talvez, que possivelmente, não, ele falava, é isso aí que aconteceu, é isso, acabou, é assim. Chamando o movimento de merda múltiplas vezes, literalmente loucura falando, total, pô. Não apoia esse bagulho, tá? Não apoie. Parte disso porque o Farms colocou um bagulho lá que você tem que fazer uma assinatura pra apoiar o projeto. Só que não é tipo só uma petição, é um bagulho que até onde eu entendi, tem até uma ligação com o governo, uma parada mais séria lá do Reino Unido. Então não é qualquer pessoa que pode ir lá assinar, é só uma rapaziada por lá mesmo. Então o Farms se sentiu obrigado a fazer um vídeo respondendo o Jason porque ele simplesmente estava espalhando muita desinformação sobre o movimento. Coisa que inicialmente ele não queria fazer porque o foco do que ele estava criando não era pra ficar farmando tretinha nem nada, era simplesmente pra fazer o Stop Killing Games e acabou, mas meio que ele foi colocado num canto e aquilo tava afetando o bagulho que ele tava querendo criar. Eu não vou colocar cortes do Jason falando aqui, porque ele é todo pistolinho e cheio de derrubar as coisas dos outros, e também, mano, eu vi o vídeo dele inteiro, tá? Vocês não estão perdendo nada, relaxa que eu vou falar tudo aqui. Já que ele literalmente, ele cria uma mentira, ele trata aquilo como se fosse verdade, como se tivesse escrito ali no bagulho do Stop Killing Game, que nem quando ele... Vamos lá. Com relação inicialmente ao outro jogo dele, né, o Heartbound, eu não tava sabendo dessa parada, que o Heartbound era dele, né? Eu conheci ele por conta de outras coisas positivas que ele falou, que me agradavam na postura e tudo mais. Não é à toa que eu segui ele na Twitch, assisti até algumas lives. Se ele estivesse jogando algum jogo que fosse minimamente interessante pro meu interesse. Mas depois dessa treta eu dei um follow. Ele fala que, e se o jogo não for só single player, eles vão ter que reformular os MMOs, World of Warcraft por completo pra conseguir fazer ele nunca morrer? Isso é inaceitável. O que não, irmão... Não é sobre isso. Ele fala também que, esse movimento é contra os jogos como ser visto. É clareza, simplesmente clareza. Se quando os servidores forem fechados, o jogo não ficar mais num estado jogável, tudo bem, não tem problema, mas pelo menos avise pros players, seja claro nesse sentido. Porque muitos desses jogos como serviço são criados na premissa que eles vão ser infinitos, eles nunca vão ter um final. E aí você vai lá, compra e do nada o jogo acaba e pronto, pau no seu... Você se ferra. Todas essas que eu tô explicando aqui, mas tá muito mais bem explicado lá na página do Stop Killing Games. Era simplesmente ele ter usado os dois olhos dele pra ler o bagulho. Mas não, foda-se, ele fica... Mas não, como ele é filho de um ex-funcionário da Blizzard, ele se acha no direito de falar o que ele quiser. Falando mesmo, espalhando desinformação sobre um movimento que só é benéfico pra todo mundo, e o vídeo dele ainda tá lá. Já faz meses, mas o cara é tão arrogante que ele não consegue tirar o vídeo do ar por assumir que ele tá errado. Como que um cara que se chama literalmente Pirate Software, Pirate, irmão, consegue ser contra a preservação de jogos? Uma empresa que é contra os direitos do consumidor, você que acaba colocando dinheiro no seu entretenimento, que é um videogamezinho ali, só vai motivar as pessoas a continuarem fazendo pirataria. Porque a frase se mantém, mané. Se comprar não é possuir, então piratear não é roubar. Mas as coisas até que finalizaram bem nessa daí, tá ligado? Porque a cabacice acumulada do Jason foi tanta que as pessoas iam lá, viam o vídeo dele, viam que ele tava falando merda, conheciam o movimento e logo apoiavam, o que fez com que ele tivesse, tipo, 1 milhão de assinaturas até o momento desse vídeo, que é, mano, do caralho. Só que assim, o Farms postou um vídeo explicando que dessas 1 milhão de assinaturas, provavelmente só umas 600 mil são válidas, porque como eu falei, é um bagulho mais sério ali, eu acho que tem alguma relação com o governo, um bagulho, tá ligado? Muitas assinaturas foram invalidadas, provavelmente por terem usado VPN, não eram pessoas lá do Reino Unido, por uso de bots pra inflar o número, ou informações erradas, tá ligado? O que vão ser desconsiderados, mas ainda assim, 600 gente pra caramba já. mil, mané. Isso é coisa pra caralho. E esse meu vídeo aqui é pra mostrar como a arrogância, literalmente é arrogância, tá ligado? Porque se ele tivesse falado, não, ó, errei aqui, vi o bagulho melhor, postou outro vídeo, não, tá suave, rapaziada, acabou aqui o problema. Essa mesma arrogância pode acabar afetando coisas que, mano, só são positivas. Quando o vídeo do Jason saiu, ele fez com que o Stop Killing Games perdesse muitas assinaturas, porque a pessoal tava indo lá ver o vídeo dele, não tava indo pesquisar direito por conta própria, só acreditou, que do jeito que ele falava, com a propriedade que ele colocava,
achava ali que era verdade, tava certo. Porque ele não fala, tipo, ah, vão lá, leiam por conta própria. Ó, eu posso estar errado nisso daqui, né? Mas pelo que eu entendi, não tem isso. Ele só fala, é assim, assado, acabou. Ele não volta atrás, ele não se desculpa, ele simplesmente gosta de deixar o ambiente de jogos mais patético do que já é com a influência que ele tem. O que é deveras engraçado ver ele botando todo esse esforço nisso, sendo que ele era o mano que mais deveria contribuir com a cena de jogos, tá ligado? Porque não é ele que gosta de falar que tem 7 anos trabalhando na Blizzard. Não, pelo visto, irmão, era melhor ter trabalhado um pouquinho mais, porque essa experiência aí não tá valendo de nada. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Eu tava muito afim de falar disso e provavelmente eu vou fazer mais algum vídeo falando sobre esse tema, porque, meu Deus do céu, cara, o bagulho não acaba. Mas, de novo, se vocês quiserem ver informações tintim por tintim, eu recomendo vocês darem uma olhada lá no canal do Accursed Farm e na parada lá que ele tá fazendo do Stop Killing Games, que tá tudo certinho lá, tá certo? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas não sem antes a mensagem final do vídeo, que é: eu tô na minha saga de zerar todos os Borderlands e eu vou sempre falar aqui no final do vídeo quando eu zerar algum. Eu zerei o 1, muito legal, mas meu merda. Vamos ver como é que é o pre-sequel, que é o próximo. Tá. Cara, é o que eu sempre falo aqui na live, velho. Toda vez que eu vou dar opinião sobre alguma coisa, eu falo que é opinião. Toda vez que eu vou passar uma informação pra vocês, eu sempre verifico as coisas. Várias e várias vezes aqui na live. Vocês que estão aqui na live o tempo todo, vocês sabem que o tempo todo... eu vou passar uma informação aqui. Deixa eu só abrir o Google pra ver se eu não tô falando asneira, gente. Deixa eu só terminar de conferir se eu tô falando direitinho mesmo. Que eu não quero passar nada errado pra vocês, sabe? E tem gente que não se importa com isso. Eu aqui tenho média de 45 viewers por live. Me importo com isso. Tome esse cuidado. Pessoal que tem 5, 6, 7 mil pessoas de média não se importa. Só quer se exibir. Só quer dizer, eu estou certo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não. Vamos citar aqui rapidinho até mesmo a situação que rolou, que o guri me citou numa diss, tá ligado? Tipo, quando ele me citou me atacando, eu falei, rapaz, eu acho que ele teve uma impressão errada do que eu sinto com relação a ele. Aí eu fui lá e fiz um vídeo inicial. Só que aí a própria galera, né, o pessoal que assiste o canal e os fãs do guri falaram, ó, mas esse dia aqui, esse dia que você falou tal coisa, tal coisa e tal coisa, eu não lembrava o que era. Eu não tinha a menor noção do que era. Aí eu vi o clipe, o corte do que eu falei. E eu, tá, realmente eu não lembrava que eu falei isso aqui. Mas se eu falei isso aqui mesmo, eu tô errado. Não adianta nada eu querer continuar me ficando por cima, porque não há desculpas pro que eu falei, né? Ou não há motivos pra eu querer me achar certo na situação se eu falei isso ano passado. Então, foi o que eu fiz. Fiz um outro vídeo reconhecendo o erro, dizendo que eu exagerei, que eu peguei pesado, que não foi parada de interpretação errada por parte do guri, que ele realmente estava certo e eu errado, e vida que segue. Depois que eu postei esse vídeo, não me ofenderam mais, não vieram me xingar mais, não vieram me cobrar mais, tá ligado? É ter essa consciência, essa é a diferença, tá ligado? De você fazer o certo ou não. E tem momentos que eu, obviamente, vou me achar mais inteligente do que alguém num assunto, mas é meio porque eu pesquiso muito sobre os assuntos que eu gosto de falar. Só que eu não sou perfeito. Às vezes eu vou errar. Às vezes eu vou falar algo que eu não percebi que pegou mal pra outra pessoa. Que a pessoa achou que eu fui ofensivo, tá ligado? O mínimo de uma pessoa que tem um mínimo de caráter é reconhecer quando tá errado. Mesmo no meu caso, que eu não lembrava que eu tinha dito o que eu disse. Eu não lembrava que eu disse o que eu disse. Mas me mostraram, mano, cortaram um trecho de um react meu e mostraram, ó, você falou isso, isso e isso. Você realmente acha que você tem razão? Eu não lembrava, mas eu falei, tem vídeo disso. Não tem por que eu inventar. Reconheci o erro e logo depois disso pararam de me encher o saco, pararam de me perseguir, pararam de me tratar mal.
É o mínimo. É o mínimo que qualquer ser humano funcional precisa fazer, pô. Mas enfim, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima, eu fui. Tchau, tchau.